Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre esse acontecimento que foi a leitura de Crônica da Casa Assassinada do autor brasileiro Lúcio Cardoso. Isso aqui deve ter sido uma bomba quando foi publicado em 59 aqui no Brasil, enfim, nas rodas literárias, porque ele é um livro muito polêmico, com algumas camadas aí pra gente analisar, com temas assim que parece que ele procurou todos os temas polêmicos da sociedade da sua época e jogou nesse livro aqui. É um livro que não é perfeito, tem algumas falhas assim de enredo, de criação que eu considero aqui bem pontuais e que são relevantes para a leitura fluir, a leitura ser considerada melhor, mas isso é a minha opinião, né, obviamente. Mas esse livro aqui, ele conseguiu uma façanha que poucos livros conseguem, que é grudar o leitor de um jeito que ele fica simplesmente fissurado no livro, a pessoa fica doida até terminar esse livro. E eu sei disso porque a gente fez uma leitura conjunta desse livro aqui no Clube Etos, e ele dividiu muito as opiniões, mas eu acho que a única coisa que é unanimidade é que o objetivo do Lúcio Cardoso foi desgraçar a nossa cabeça com essa obra aqui. Então teve gente que ficou de ressaca literária, teve gente que ficou doido, assim, de discordar completamente do Lúcio Cardoso, teve gente que ficou com ranço dos personagens, enfim. Então aqui nesse vídeo eu quero comentar um pouco com vocês sobre o enredo, de uma forma sem muito spoiler, assim, pro final, né, mas comentando algumas coisas. E também depois eu quero falar um pouquinho sobre a Nina, que como vocês viram já na capa desse livro, eu considero a melhor femme fatale da literatura, a melhor representação desse arquétipo, né, que foi construída pelos Cardoso de um jeito absurdo, assim, ele realmente tem os seus méritos em relação a isso. Tem também a Ana, que é uma personagem super diabólica, enfim, comentar um pouquinho sobre os personagens. E depois eu quero deixar a minha teoria da conspiração em relação ao final desse livro, eu vou marcar aqui embaixo para vocês, onde fica a parte de spoiler, caso vocês não tenham interesse, né, em saber, enfim, aí vocês pulem essa parte final. Acho que temos bastante coisa para conversar hoje, porque esse livro realmente foi um marco, foi o livro que melhor gerou discussão até hoje, eu acho, no clube, em questão de, eu acho que isso aconteceu, mas eu acho que foi aquilo, não, mas eu avalio dessa forma, enfim. Ele é um livro que rende muito pano para manga. Bom, o primeiro capítulo desse livro já vai te jogar um banho de água fria, porque ele é extremamente nojento e o tema central aqui desse livro é incesto. Então nós vamos ler com detalhes o incesto acontecendo de uma forma bem nítida. E muita gente começou o livro assim, sem entender direito se estava lendo o livro certo, se aquele capítulo estava no lugar certo, enfim. Mas basicamente a ideia do livro do Lúcio Cardoso é ser um romance polifônico, escrito em primeira pessoa. Então nós temos aqui diários, notas, enfim, cartas de personagens diferentes que vão contando o seu ponto de vista da história. O primeiro problema que a gente já identificou em relação a isso é que é para ser um livro polifônico, mas que todos os personagens têm o mesmo estilo de escrita, a mesma forma de falar, a mesma forma de narrar, enfim. Ele conseguiu trazer personalidades diferentes para cada um desses personagens, mas ele não conseguiu trazer uma voz para cada um deles. Então isso é um problema, porque a gente vê que está lendo algo escrito da mesma forma por todo mundo, mas que são personagens distintos nos contando a história do ponto de vista deles. E a ordem também não é uma ordem linear. Então, o pessoal que leu o livro do Faulkner, O Som e a Fúria, disse que é mais ou menos nesse estilo, só que o Faulkner ele conseguiu trazer essa voz diferente, né? Esse é o diferencial. Mas esse livro aqui, ele está inserido num contexto de romance brasileiro bem interessante, porque na sua época muitos romances regionalistas eram publicados. E o Lúcio Cardoso ele quis fugir um pouco disso. Lúcio Cardoso é classificado entre os autores católicos de sua época que queriam fugir dessa história de, não, vamos falar então sobre a seca no Nordeste, sobre o interior de Minas, essa coisa que tem muito dos escritores dessa época, especialmente, junto com Otávio de Faria e Vinícius de Moraes, do início assim da literatura, eles são classificados dessa forma, especialmente pelo Bose no livro da História da Literatura Brasileira. Mas enfim, qual que é o enredo então? Nós temos aqui a história da família Menezes, que é uma família muito rica, muito famosa da Vila Velha, que é uma cidade fictícia do interior de Minas Gerais. Essa família era rica, tinha terras, tinha prestígio, mas ela está em decadência. E o próprio título do livro já te traz uma alusão à decadência, né? A crônica da casa assassinada.
A casa vai ter um papel central aqui nesse livro, vai ter até pessoas que consideram ela um personagem, e acho que dá para considerar assim, porque você sente ela em decadência, ela em ruínas, você consegue ver o sangue saindo da parede, assim, a coisa bem visceral e tal. E a casa se insere muito nesse contexto também de literatura gótica. Então a gente tem um peso de literatura gótica nesse livro aqui, que é bem nítido. E o Lúcio Cardoso, ele foi um grande tradutor de escritores famosos, assim, do gótico mesmo. Por exemplo, ele traduziu muito Emily Brontë, as irmãs Brontë, né, mais especialmente a Emily, com poesias, com o Morro dos Ventos Vivantes, que tem ecos aqui nessa obra, que é nítido também essa inspiração, né? Mas aqui no contexto brasileiro, é claro, e nesse contexto do interior de Minas. E o Lúcio, ele era mineiro, mas ele tinha um ranço, um abuso que não dá para explicar em relação ao povo da sua época, ao povo da sua região. E o Lúcio Cardoso, ele próprio já sofre, assim, um conflito interno muito grande, porque ele era homossexual e católico. Então, ele sofria já esse problema de se encaixar na sociedade. Então, esse problema é refletido na sua principal obra, que é Crônica da Casa Assassinada, considerada a sua obra-prima, então. Então, tem essa família, né? A família Menezes é constituída especialmente hoje por 3 irmãos. O Demétrio, que é o mais velho, e o Demétrio em nenhum momento vai aparecer assim, falando diretamente, porque o Demétrio é a personificação daquela casa, daquela família, da tentativa de manter a honra. Então, ele é essa imagem, assim, o cara que se preparou muito cedo para casar com uma mulher que estava preparada para isso também, e para constituir a família. E Demétrio é extremamente fechado, é até difícil entender a personalidade dele nesse aspecto. O outro irmão é o Timóteo, e ele basicamente vai se identificar com o espírito da matriarca da família, que é a Sinhá, e ele se veste com as roupas dela, ele é recluso no quarto dele, é uma figura bem diferente, e ele é uma figura, assim, que pode até representar alguém que não considera que deveria viver no próprio corpo, assim, uma coisa mais ou menos assim. Só que o Lúcio Cardoso vai escrachar esse personagem. E também é bem interessante como o Lúcio, ele foi colocando cada personagem no seu conflito, mas nenhum deles é uma pessoa boa, é uma pessoa que busca fazer o bem. Ele realmente colocou um pecado para cada um dos seus personagens principais, e na minha concepção ele quis muito representar isso mesmo, do mal no ser humano, e como todo ser humano vai ter a sua parcela de culpa, vai ter a sua parcela de erro e de pecado. O outro irmão é o Valdo, e o Valdo vai ser o estopim do grande conflito que nós vamos vivenciar aqui em Crônica da Casa Assassinada, porque o Valdo vai encontrar no Rio de Janeiro uma mulher por quem ele vai se apaixonar e com quem ele vai se casar, que é, então, a Nina. A Nina, como eu disse, é a maior representação de femme fatale que eu já li na literatura, porque ela é um furacão e ela leva todo mundo à ruína. Tudo que ela toca parece se desintegrar, ou ela causa o caos por onde ela passa. E a Nina tem uma história muito triste, porque, enfim, ela vivia com o pai, que era um coronel aposentado e que já estava inválido, ele não conseguia mais andar, então ficava preso em casa, na cadeira de rodas ou na cama. Enfim, ela tem uma história meio tenebrosa também. Mas ela se casa com o Valdo porque o Valdo disse que ele tinha uma família muito rica no interior de Minas e tal, que ia dar muito luxo para ela. Só que ela vai descobrir, na verdade, que essa família já está em decadência, está contando moedas para pagar contas. E aí começa a desilusão da Nina em relação à família, né? A outra personagem feminina que eu comentei é a Ana, e ela é a esposa do Demétrio. Desde a infância, ela foi preparada para ser a esposa do Demétrio. E ela é o duplo negativo da Nina, porque ela não tem brilho nenhum, ninguém se importa com ela, ela é super sem graça, mas ela vai criando um ressentimento dentro dela que uma hora vai ter que explodir. E a Nina, como eu falei, ela tem toda essa representação de femme fatale porque ela vai atrair os olhares de todo mundo dessa cidade, e ela é muito bonita, muito extravagante, tem aqueles vestidos do Rio de Janeiro e tal, e ela causa um deslumbramento em todo mundo praticamente dessa cidade, especialmente na família Menezes. O enredo vai se desenrolar, então, nesses fatos que eu comentei aqui. Eu não quero dar muito mais detalhes, porque eu acredito que a leitura desse livro precisa do choque que você vai levar quando for descobrindo as coisas e lendo cada capítulo. E assim, foi um livro que eu gostei, ele me prendeu desde o início, como eu falei, eu não conseguia largar, ele precisava saber qual que era o final. Mas, sim, esses pontos, especialmente da ausência de polifonia e da dramaticidade, da carga de drama que o Lúcio Cardoso colocou aqui,
não são coisas que me agradam tanto, não são leituras que me agradam tanto, né? Eu não costumo ler livros com essa carga de drama. O Vermelho e o Negro, por exemplo, foi um livro com muita carga de drama que eu não gostei muito. Judas Obscuro eu já achei um pouco mais floreado e eu gostei mais. Mas a escrita do Luz Cardoso é sensacional. A forma como ele descreve as coisas, assim, você sente o cheiro das coisas, você sente a casa, assim, desmoronando ao seu redor, né? A descrição dele é absurdamente boa. Eu gostei do livro, eu acho que ele se perdeu, assim, em alguns pontos, ele deixou muita ponta solta. Talvez esse era mesmo o objetivo do autor, mas não é o tipo de livro realmente que me agrade tanto ao ponto de eu dizer, não, meu favorito da vida, meu favorito de literatura brasileira, enfim. Mas é uma leitura que vale a pena, porque ele é um livro que vai deixar a sua cabeça meio perdida. Assim. É um livro meio pesado. Os temas tratados são pesados, as descrições dele, como eu falei, são muito boas, e ele descreve muito bem coisas que não são tão agradáveis de se ler também. Mas enfim. Agora, pontuando especialmente sobre a Nina, eu queria comentar um pouco com vocês sobre esse livro aqui da Camille Paglia, que é o Personas Sexuais. A gente ficou muito tempo sem esse livro traduzido aqui no Brasil, né? Tava esgotado, e a Vide trouxe nessa edição aqui, que eu achei que ficou bem bonita, inclusive. E ela comenta um pouco sobre esse arquétipo de femme fatale, que eu acho que se encaixa muito bem aqui na minha tentativa de colocar a Nina como essa grande femme fatale da literatura. A femme fatale é o produto da mística na conexão da mãe com o seu filho. Um pressuposto moderno é de que o sexo e a procriação são médica, científica e intelectualmente gerenciáveis. Basta que apertemos alguns botões que controlam os mecanismos sociais e, com o tempo, toda dificuldade resolverá. Até lá, a taxa de divórcios explode. O casamento tradicional, mesmo com suas falhas, mantinha o caos libidinal sob controle. Quando o prestígio do casamento é baixo, todo o daimonismo maléfico dos instintos sexuais aflora. Individualismo, o eu livre das amarras sociais, leva à servidão mais grosseira das amarras naturais. Esse é um dos pontos principais aqui da Camille Paglia em relação ao que ela acha da natureza do ser humano, que ela acha que é uma natureza má por excelência, né? Então, se a gente não tem amarras sociais, o caos vai se instalar porque esse é o nosso natural. E aqui ela faz essa conexão com essa mulher, né, com essa femme fatale, especialmente nessa sociedade decadente, que eu acho que faz todo sentido em relação à análise da Nina em Crônica da Casa Assassinada. A femme fatale é uma das formas refinadas do narcisismo feminino e do autodirecionamento ambivalente que se completa com o nascimento de um filho ou com a infantilização do amante ou do cônjuge. Quem leu esse livro vai identificar exatamente a Nina nesse trecho aqui. A constância da femme fatale como persona sexual faz parte do árduo fardo do erotismo, a partir do qual tanto a ética quanto a religião são criadas. O erotismo é o ponto fraco da sociedade, por onde ela é invadida pela natureza ectônica. A femme fatale pode apresentar-se como uma mãe medusa ou como uma frígida ninfa, mascarada pela clara luminosidade do glamour apolíneo. Sua fria inacessibilidade acena, fascina e destrói. Ela não é neurótica, mas psicopata, ou seja, ela não tem empatia com as pessoas, ela destrói tudo ao seu redor simplesmente porque é da natureza dela. Quer dizer, ela possui uma falta de afeto amoral, uma indiferença serena ao sofrimento alheio que ela mesma convida e ao qual assiste de modo desapaixonado como teste de seu próprio poder. Ela é um símbolo espinhoso da perversidade do sexo, ela é carente. Pra mim, quem leu esse livro e lê esses trechos, assim, é indissociável colocar a Nina, porque tudo que ela toca se destrói, e eu vejo muito isso nela. Ela chega nos lugares, todo mundo fica deslumbrado. Todos os personagens homens desse livro aqui, em algum momento, estarão deslumbrados pela Nina, e a Nina vai manipular sexualmente muitos deles, inclusive. É tão interessante esse ponto que nas nossas discussões a gente viu muita gente ficou com pena da Nina e que no final, poxa, gostei muito da Nina. E isso pra mim é a prova mais cabal de que o Luz Cardoso conseguiu construir a melhor femme fatale a ponto dela seduzir os próprios leitores. Então, pra mim, esse ponto assim, Luz Cardoso já foi extremamente sensacional. E ele ainda vai colocar o seu duplo negativo na Ana, que é uma personagem diabólica. Então, embora ela tenha algum aspecto assim de empatia, parece, ela também tem isso de fazer os outros sofrerem e ela tem esse objetivo. Ela também vai carregar uma inveja da Nina, que parece até uma inveja assim, que se torna uma paixão platônica pela Nina. Ela quer tanto ser a Nina que ela queria a própria Nina. Fica uma coisa assim, bem
de fixação mesmo, sabe? A pessoa é aficionada por aquela mulher. Enfim, é muito interessante como essas duas personagens foram construídas. Eu acho que são as duas melhores personagens femininas da literatura brasileira que eu li até agora, nesse aspecto de personalidade, nesse aspecto de construção, e também de tudo que elas vão construindo no enredo, né? Até o final do livro, você vai ficar com dúvida de o que cada uma fez e quais são as consequências finais do que cada uma fez. Acho isso muito interessante. E para mim é o mérito principal aqui desse livro do Lúcio Cardoso, essa construção dessas duas personagens. Agora, quem não quer saber spoiler desse livro, quem não leu esse livro ainda, eu recomendo parar aqui, porque eu quero trazer a minha teoria da conspiração, né? E eu joguei essa teoria, assim, pro pessoal. Teve gente que achou que faz sentido, teve gente que achou que não faz. Mas, enfim, no fim desse livro, a gente vê aquela última carta do padre, né, dizendo que a Ana era a verdadeira mãe do André, e com isso, a Nina nunca teria cometido incesto nenhum, né? Mas, na minha opinião, tudo que a Ana fala nesse livro é mentira. Eu não consigo confiar em nada que a Ana fala. Na verdade, o ponto principal desse livro é não confiar em nada que nem o personagem diz, né? Mas com a Ana eu tenho muita a sensação de que tudo que ela fala, ela tá tentando deslumbrar alguém, ou ela tá tentando se colocar num ponto que ela nunca foi colocada. Que ela tá tentando chamar atenção mesmo, assim, porque ela nunca recebeu atenção de ninguém, ela é irrelevante, assim, pra família. Ninguém se pergunta o que tá acontecendo com ela, ninguém liga para o que ela tá fazendo. Então, na minha opinião, ela tenta assumir o filho da Nina, ela tenta dizer que o André é filho dela, simplesmente para dar sua cartada final, tanto de chamar a atenção, quanto de limpar a barra da Nina, de certa forma, justamente por aquilo que eu falei, de ela querer tanto ser a Nina, que ela se coloca na posição da Nina, eu sou a mãe do André porque eu quero ser a Nina, e pela paixão platônica que ela desenvolve aqui pela Nina. Tem muitos momentos que parece essa tensão existente entre as duas, por conta da Ana querer muito ser a Nina. Eu tenho muito essa percepção. E a outra teoria da conspiração também que eu coloquei é que esses personagens identificam pecados capitais. Então eu consegui vislumbrar cada personagem com um principal pecado capital. E sendo o Lúcio Cardoso um católico bastante intransigente até, e trazendo essa carga religiosa muito alta nesse livro, eu fiquei com essa sensação. Outra coisa bastante polêmica que rendeu assim na nossa discussão é que no texto final desse livro aqui, no último texto, tem uma frase de um desses analistas aqui da obra que fala que a família Menezes realmente existiu. E a gente não achou prova disso em nenhum outro lugar, isso deixou a gente muito doido, porque se realmente é um livro documental, ele ganha algumas estrelas a mais, porque ele tem muita cara, assim, de romance jornalístico, de coisas sendo jogadas aqui para nós. Mas eu também concordo com a Jamile que nesse ponto acha que esse aqui foi uma tentativa de livro documental, mas que o Lúcio Cardoso pecou nesses aspectos de enredo, nesses aspectos aí de organização do livro, e que ele pode ter se inspirado, sim, em alguma história real lá do interior de Minas Gerais. A gente sabe que essas famílias, assim, famosas do interior, antigamente, tinham umas fofocas das boas, né? E aqui temos um livro de uma grande fofoca pesadíssima. Enfim, essa é a minha ideia aqui com essa resenha, né? Trazer alguns aspectos que eu considero pontuais dessa obra, especialmente essa questão da construção da Nina e da Ana, que realmente me deslumbraram. Mas, como eu falei, é um livro com alguns problemas, mas que vale a pena ser lido pelo seu enredo, que você provavelmente não vai conseguir largar. Essa é a minha opinião pessoal, né? Então deixem nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês ficaram com vontade de ler esse livro até as partes que eu falei sem spoiler, né? Porque essa é a ideia também. Eu acho que super vale, tá? Você ter esse contato com essa literatura brasileira bem diferente de tudo que você já leu. Eu acho que é um livro de literatura, assim, diferente de tudo que eu já li. Não consigo imaginar nada que tem esses aspectos do Cardoso que eu comentei nesse vídeo. Mas enfim, se vocês gostaram, deixem aí curtida. Como eu falei, comentem o que vocês acharam do vídeo também. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.